Muito boa tarde, prezados amigos, prezadas amigas, pessoas que acompanham a nossa página do Facebook, também a página do PT na Câmara. Hoje nós temos a oportunidade de fazer aqui com vocês uma transmissão especial, um bate-papo especial. Para nós é uma honra estar recebendo aqui Paulo Moreira Leite, grande nome do jornalismo brasileiro. E temos aqui um outro convidado, um jornalista americano, Brian Mier, que é uma pessoa que conhece muito esse debate sobre redes sociais, sobre comunicação, vai nos trazer também uma oportunidade de ter uma visão das coisas, como elas estão acontecendo fora do Brasil. E o Paulo, né, uma pessoa que dispensa apresentações, para conversar um pouco conosco aqui sobre a conjuntura, sobre o cenário do próximo período. Amanhã, pessoal, ocorrerá na Câmara dos Deputados uma comissão geral. O que é uma comissão geral? Para o plenário, e o plenário, então, fica exclusivo para debater um tema, né? E nessas audiências da comissão geral, são convidados as pessoas que vão participar e que, evidentemente, são indicados pelos diferentes partidos. Então, nós vamos ter lá pessoas indicadas pelos democratas, que com certeza devem indicar pessoas do MBL, né? Como também nós temos, né, os nossos convidados, que entre eles vocês certamente participarão desse debate. Está convidado também o Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que era fundamental que tivesse convidado o Ministério Público Eleitoral também. Então a gente vai conversar sobre isso aqui no decorrer do nosso bate-papo. Os dois já chegaram para participar da audiência de amanhã. E vamos ver aí o que a gente pode adiantar hoje, Paulo. Vamos pedir para o pessoal compartilhar, o pessoal nos dizer como é que está chegando o áudio, como é que está chegando o som, poder nos informar também de onde que estão acompanhando a nossa transmissão. Paulo, prazer imenso ter receber aqui no nosso estúdio do PT na Câmara. Prazer também é meu muito grande, muito bom estar aqui e muito bom poder participar desse debate de amanhã, que é uma discussão necessária, porque, como a gente sabe, por trás da discussão, da preocupação a pretexto das fake news, que nada mais são do que notícias falsas, notícias fabricadas, que são tão velhas quanto o jornalismo, para falar a verdade, né? O que se esconde é uma tentativa de promover uma censura, de pressionar os órgãos independentes. E eu acho que é um debate que ele tem que fazer. As eleições estão aí, o país está exigindo uma democratização da mídia há muito tempo, e essa discussão tem que ser feita, porque não se pode pensar agora numa legislação que vai impedir, impedir a liberdade de expressão num momento como esse que o país está vivendo. A grande pergunta, Paulo, é quem é que decide o que é verdade e o que é mentira? Pois é. Quer dizer, é muito subjetiva essa abordagem. É uma pergunta que não tem resposta. Eu fiz essa pergunta uma vez para uma historiadora, Maria Aparecida de Aquino, que pesquisou a censura na ditadura militar. Quando apareceram as fake news, eu fui fazer uma entrevista agora e falei, mas como é que a gente resolve esse problema? Ela falou, não tem jeito. Como é que você prova que uma pessoa está mentindo? É pelo debate. Você tem que liberar o debate, você tem que ter uma imprensa plural, você tem que ter cada um defendendo a sua versão, até que a mentira se desmascare. Daí a gente parece bobagem falar isso. Mas como é que a gente desmascarou uma fake news histórica, que foi aquela fake news que tinha até foto para ilustrar, que dizia que o Vladimir Herzog, em 1975, ele tinha cometido suicídio em sua cela. Como é que foi? Foi o trabalho do jornalismo. Os jornalistas foram lá e desmascararam essa fake news. Hoje, se você tem uma fake news, é o debate. Os jornalistas diziam que era fake news, a imprensa alternativa dizia que era fake news, a grande mídia, no começo, sustentava, depois foi recuando, porque viu absurdo, e se estabeleceu a verdade. Fake news não tem como. É parte da história do jornalismo. Como é que você vai saber que uma pessoa está inventando? É tão difícil desmontar uma fake news quanto produzir uma true news, uma notícia verdadeira. Dá tanto trabalho quanto, ou até mais. Ou seja, tem que, assim, isso é um pretexto para criar uma censura que, evidentemente, você vai, mais uma vez, fazer uma coisa seletiva,
vai procurar a imprensa que você não gosta, você vai achar que a mentira vem só daquele lado, como a gente sabe hoje que é assim, né? A corrupção só está de um lado, tudo isso só está de um lado, e na verdade não tem jeito, parece ingênuo, mas é a melhor forma de garantir o princípio da Constituição que proíbe a censura. Como diz Carmen Lúcia, cala a boca já morreu, né? Não é isso a verdade que a gente vive aí? Quero agradecer ao nosso camarada Leonardo Atush, lá o nosso editor executivo do site 247, da TV 247, né, que tem sido um grande incentivador desse debate, um grande incentivador dessa discussão. Já convidei o Leonardo para vir aqui participar desse debate conosco. Brian, esse é um debate que está ocorrendo só no Brasil? Não, pelo próprio nome, fake news, né, que é uma termo em inglês que já entrou no vocabulário brasileiro através do surgimento lá fora. Sempre desde o início do jornalismo tem histórias falsas, né? Antigamente era chamado jornalismo amarelo, ou em Brasil, que eu entendo, jornalismo marrom, mas em 2016, por volta da época das eleições presidenciais, o Partido Democrata americano começou a usar esse termo, fake news, para explicar o processo em que eles perderam as eleições para Trump, basicamente. E foi a facção mais conservadora do Partido Democrata, representado pelo Hillary Clinton, que perdeu as eleições. Em vez de assumir a culpa, eles criou esse termo, não, perdemos por causa do fake news. Como? Qual fake news? Pela análise desse pessoal do Partido Democrata, o governo russo tinha bancado vários agentes para entrar e espalhar notícias falsas sobre Hillary Clinton na época das eleições. E uma coisa é certa, mudou muito hoje, né, nos últimos anos, por causa do Facebook. Hoje em dia, a maioria das pessoas nos Estados Unidos e muitas pessoas no Brasil não abrem mais sites do jornal, eles pegam toda a notícia deles do Facebook. E tem um aborrecimento geral acontecendo na população por causa disso. Tem famílias que se separam, que não conversam mais por causa das opiniões políticas mostradas no Facebook. E tem uma grande porcentagem do povo americano agora que acredita que a Terra é um plano, que Jesus Cristo andou de dinossauro, né? Que não existe aquecimento global. E o próprio presidente Trump é um cara que caiu repetidamente em várias teorias de conspiração que ele viu no Facebook e no Twitter, por exemplo, que Obama nasceu na África. Ele passou 8 anos falando isso. Então, essas notícias falsas têm a capacidade de causar ou gerar problemas sociais. Porém, o que a gente viu que aconteceu com esse conceito de fake news nos Estados Unidos e que o Partido Democrata começa a reclamar para Facebook e Google. A grande mídia hegemônica entrou, New York Times, Washington Post, CNN, outras companhias de mídia, começam a dizer que esse é um problema sim, a gente precisa resolver a situação. O que acontece? O Mark Zuckerberg decidiu de mudar os algoritmos dentro do Facebook, que controla o que aparece na página das pessoas. E em abril desse ano, ele fez uma alteração nos algoritmos para minimizar que eles agora estão chamando fake news. Os resultados eu tenho aqui no meu celular. Imediatamente, o tráfego na internet dos maiores sites da esquerda americana diminuiu. O Alternet diminuiu, perdeu 63% da sua audiência numa semana. O Democracy Now! Que entrevistou Lula recentemente, perdeu 36%. Common Dreams perdeu 37%. The Intercept, 19%. E Counterpunch, 21%. E algumas dessas publicações, como o Counterpunch, é uma revista de notícias que existe há quase 30 anos. Eu acho que é importante a gente, por mais que seja necessário a gente detalhar, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Tá?
Vamos falar primeiro dos Estados Unidos. Quem decide? O algoritmo do Facebook, ele se baseia em alguma indicação do tipo, essa notícia é verdadeira, essa notícia é falsa, existem agências de checagem. Como é que funciona nos Estados Unidos hoje esse processo? Alguma autoridade pública manda tirar, manda diminuir, ou é uma decisão privada do senhor dono do Facebook? Então, o que acontece? Os governos estão começando a pressionar Zuckerberg. E ele já foi pressionado outras vezes. Cada vez que eles são pressionados, ele sugere que o mercado pode oferecer a solução. O que eu soube até agora é que essas mudanças no algoritmo são resultado de conversas entre ele e o pessoal no governo e dos grandes companhias mediáticas. Vamos ver se eu entendo. Tá? O algoritmo, pessoal, é uma espécie de um comando prévio que é dado para o computador que define o alcance da distribuição da informação. Então, é possível, então, que determinados sites, digamos, eles tenham uma espécie de um comando prévio que reduz o alcance deles em detrimento de outros sites? Quando eu falo do algoritmo, eu estou falando especificamente do Facebook. Né? Sim. O que aconteceu? Quando o Facebook começou, imagina, você tem 100 amigos. Sim. Você corta seu cabelo, colocou um selfie, todos os seus 100 amigos iriam ver isso nos murais deles. Você começa a seguir um jornal, New York Times. Cada vez que eles colocam uma coisa no Face, você iria ver no seu mural. Perfeito. O que aconteceu? As pessoas ficam com tantos amigos, agora milhares, começam a seguir milhares de sites. Então, o Facebook, para não perder integrantes, membros do Facebook, né, eles decidiram de priorizar o que vai aparecer no mural de cada uma pessoa. Perfeito. Primeiro, eles começam a priorizar aqueles amigos que você curte mais as postagens deles, mas depois, em meu análise, eles pensam assim, não, nós temos um poder aqui. A gente pode começar a decidir quem ver o que. Então, em algumas matérias, você pode pagar, né, Facebook para aparecer no mural de todo mundo. Então, quem paga agora não é mais um vínculo de notícias democrático, porque quem tem mais dinheiro vai ter mais alcance. Esse é um ponto. E quando tem opiniões que são diferentes dos narrativas hegemônicas, midiáticas, eles podem enterrar. Mas o que eu pergunto é o seguinte, Paulo. Pelo que eu entendi, aqui no Brasil, o Facebook, ele contratou o que eles estão chamando de agências de checagem. Né? São duas empresas que foram contratadas no Brasil pelo Facebook, e estas empresas dizem para o Facebook se algo que foi publicado é verdadeiro ou não. Né? Bom, isso é extremamente complicado. Né? Quer dizer, além da questão do método, quer dizer, quem são as empresas contratadas? Né? Então, eu acho que... Mas vamos começar pelo método. Vamos começar uma coisa de boa fé. Eu estou publicando uma notícia, eu não quero publicar uma notícia falsa, porque ninguém quer publicar uma notícia falsa. Né? Todos nós queremos publicar coisas verdadeiras, informações confiáveis. Agora, como é que você descobre que uma notícia é falsa ou é verdadeira? Você tem que investigar. É tão complicado, se você vai agir de boa fé, é tão complicado quanto você produzir uma notícia verdadeira, é você desmontar uma notícia falsa se você está agindo de boa fé. Por exemplo, eu tenho certeza que até agora, com todo o escândalo feito nos Estados Unidos, as fake news que os democratas denunciaram ainda não estão demonstradas. Elas são uma lenda, elas são uma... Ninguém provou que isso ocorreu e que foi por causa disso que o Trump ganhou as eleições. Quer dizer, é uma coisa assim, isso é muito difícil. Então eu acho que esse é um ponto. Aí você contrata, então esse é um ponto assim, vamos supor, se a gente resolvesse, porque às vezes você pega uma coisa e fala, eu quero, bom, isso aqui não é verdade. Alguma vez você já viu uma notícia falsa, se você quer desmontar essa notícia falsa, você tem que recontar a história. Você tem que voltar aos personagens, você tem que ouvir. Sim, mas eu vou te dar um exemplo concreto, certo? Veja bem, eu sou de Santa Maria, tá? Vocês sabem disso. Interior do Rio Grande do Sul. Na minha cidade teve uma tragédia que foi a tragédia Botkiss.
242 jovens morreram no incêndio. Eu estava no velório na segunda-feira, e aquele site do Revoltados Online, juntamente com uma rede de sites da extrema-direita, postaram uma foto minha. A Dilma, na época, ela era a presidenta, ela foi visitar os familiares das vítimas, o Tarso era governador, postaram uma foto minha com a Dilma e o Tarso e disseram: dono da Boate Kiss leva Dilma e Tarso a Santa Maria para evitar um novo caso Santo André. A Boate Kiss era um esquema de lavagem de dinheiro do PT. E o deputado Paulo Pimenta é o dono da Boate Kiss. Rapaz, Mas imagina. em 12 horas, esse negócio se espalhou pelo Brasil. E eu nunca tinha entrado na boate. Imagina se eu frequentasse a boate. Eu não conhecia os donos da boate. Mas isso estava publicado em Manaus, publicado no mundo inteiro. Meus filhos do colégio, o pai, e aí já via, né? Assassino e tal. Rapaz, enfrentar um negócio desse. E como é que você enfrentou? Porque hoje todo mundo sabe que isso não é verdade. Cara, o que aconteceu? Na realidade, eu fui para cima, né? Quer dizer, na própria noite, nós começamos no Twitter, aí começamos a ir para cima, começamos a ir para cima para quem compartilhava, e teve um negócio muito interessante no Rio Grande do Sul, porque todo mundo sabia que não era o dono da Boate Kiss, e toda a imprensa nacional estava lá, né? E na época, olha só, a Rádio Gaúcha entrou em contato comigo, a Rádio Guaíba, que são as duas mais fortes do estado, e eles me disseram o seguinte: olha, tu tem o tempo que tu precisar para nós não deixarmos isso aqui acontecer. E, assim, em 3 ou 4 dias, a gente praticamente desmontou a história. Ao ponto depois que as pessoas... né, mas nós chegamos a processar pessoas que postaram. Por quê? Porque era deliberada a intenção de divulgar uma mentira. Eu entrei em contato, eu entrei na justiça contra aqueles caras do Revoltados Online, né? Bom, o fato é que nunca aconteceu nada. Agora, veja bem, se eu não fosse uma pessoa que tivesse uma capacidade de resistir, tivesse uma rede social, tivesse Twitter, como é que eu sairia de uma acusação como essa? Vou falar uma coisa. Você estava morto. Se você pensar naquele caso clássico de fake news de São Paulo, que é a escola base, os donos da escola base, acusados, sugeridos levianamente por um delegado de polícia, que ali havia um caso de pedofilia, hoje nós chamamos de pedofilia com alunos, eles tiveram a vida destruída. Porque eram pessoas... E não existia Facebook, não existia Facebook. Então a mentira ela é destrutível em qualquer momento. A vida deles foi destruída, eles levaram anos para se recuperarem. Por quê? Porque tem uma questão com relação a fake news, que é o que você falou, é o seguinte, tem uma questão de força. Você foi salvo porque dois meios de comunicação, que foram as duas rádios, te abriram espaço para que você desse a sua versão e você teve um lugar para você mostrar a sua coerência. Os donos da escola de base jamais foram ouvidos. Só foram ouvidos quando a coisa já estava morta. Eu lembro de uma reportagem na época que alguém falou assim: não está claro o que o delegado está dizendo. Ponto. Mas como a versão foi a que interessou a todo mundo e a mídia comprou essa versão, assim, a vida deles foi destruída. Quando eles foram indenizados, foi uma indenização absurda. E até hoje, certamente, assim, ninguém sabe o que aconteceu. Ou seja, tem uma questão assim, você tem que ter força, guerra midiática. Você foi acusado e você tem que ter uma mídia de resposta à altura. Eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu sofri uma acusação feita por uma revista, parecida com a sua. Não era a sua, mas era parecida. Uma acusação que teve uma certa repercussão. Por que eu consegui me defender? Porque junto comigo foi acusado uma revista com uma tiragem muito maior que a que me acusou. E ela foram para cima em 15 dias. Nas palavras do nosso amigo Fernando Moraes, ele disse assim: essa acusação contra você virou um pum. Em 15 dias ninguém queria chegar perto, porque sabia que estava uma meleca. Ou seja, ou você tem, ou então você não tem uma coisa dessa. Quer dizer, essa é uma grande questão assim. É uma questão... Mas agora vamos para uma outra pergunta, que seria o seguinte. Isso que nós estamos falando aqui é um caso objetivo, de uma mentira objetiva. O cara me acusou de uma coisa que eu sei que eu não sou o dono. Eu vou brigar até a morte, claro, e vou me defender.
Agora, se eu postar o seguinte, Bolsonaro presidente trará o fascismo de volta para o Brasil. Essa minha afirmação, ela pode ser lida como um conteúdo político de uma opinião que eu tenho sobre o país, e agora ela pode ser dito, isso é mentira. Mentira. Agora, quem é que diz? O Trump presidente vai aumentar a violência no mundo e vai transformar a vida dos imigrantes no inferno. Isso é verdade ou é mentira? Né? O Brasil afundou durante o governo Temer. O Temer tem uma propaganda institucional que diz que a economia vai muito bem. Vai muito bem, foi recuperado. Então, na política, né, quer dizer, a gente lida muito mais com esses fatos subjetivos. Né? O fato objetivo seria o filho do Lula é dono da Friboi. Né? Filho do Lula da Friboi. Essa é uma mentira. Agora, tinham sites que produziam notícias sobre isso. Agora, há aquela que é a leitura subjetiva. Né? Então, esse mecanismo que eles estão criando, do meu ponto de vista, ele cria uma margem para manipulação do poder da informação e da censura, que é algo perigosíssimo, na minminha opinião. Eu acho que é muito complicado, porque tem a questão do livre expressão, liberdade de expressão, né? Mas também tem a questão de calúnia, né? Calúnia. No caso, tipo assim, eu quero dizer que Bolsonaro vai levar fascismo de volta para o Brasil. Tradicionalmente, pelo menos nos Estados Unidos, né, tem o jornalismo e tem a opinião. Se você fala que essa é a minha opinião, um artigo assinado, não pode classificar isso como um fake news, porque é opinião, né? Claro. Se você fala assim, Bolsonaro comprou 50 mil swastika da Alemanha, ele vai obrigar os minions dele a usar e marchar na rua, e não é verdade, essa é uma calúnia, né? Eu acho que é importante regularizar, criar mecanismos para garantir que ninguém pode dizer que o filho do Lula é dono do Friboi se ele não é, se ninguém pode falar mal sobre alguém da direita, se é mentira, tipo, não pode mentir nem contra a esquerda, direita, ninguém. Mas se eles querem começar a regularizar a opinião, isso é muito sério. Como é que resolve isso? Não, eu vou falar uma coisa. Resolve impedindo a censura. Você faz calúnia, você vai ser processado, você vai pagar uma multa e a justiça vai para cima de você. Você não pode previamente, porque senão você vai ter que chamar um censor na redação, porque vamos pensar como era no regime militar. Os censores, eles ficavam na redação, o pessoal da Polícia Federal, muito simpático, eles ficavam na redação e eles estavam tirando mentiras. Eles não estavam tirando verdade. Isso é importante as pessoas... Eles não estavam tirando... Paulo, os mais novos não sabem direito disso. Cada jornal tinha dentro da redação um censor. E antes dele ir para a impressão, antes de ir para a rotativa, o censor tirava tudo aquilo que ele entendia que era mentira, que era ruim para o país, que ia criar confusão. Sabe, os argumentos assim, sabe, assim, tinha pessoas que eram simplesmente vetadas. Você não podia, durante anos, falar de Dom Helder. Porque o regime, olha como o regime tem uma paranoia do conservadorismo brasileiro, que é o prêmio Nobel. Eles tinham medo que o Dom Helder virasse prêmio Nobel da Paz. Então eles proibiam menção a Dom Helder. Como hoje eles fazem com o Táquila Duran. Exatamente. O nome Táquila Duran, por exemplo, não parece na mídia brasileira. Mas não é pelo nome da paz. Né? Isso que aconteceu eles tiram o nome exatamente, como se aquela pessoa não existisse. A censura fica mais sofisticada. Em capitalismo moderno, a censura pela omissão. Você não deixa... Você não sabe que está censurado. Você publica e você não tem acesso ao mercado, você não tem acesso ao público. Né? Que é o que se faz quando você mexe no algoritmo. Sim. Você rebaixa. Né? Quando uma coisa é, aspas, polêmica, quando uma coisa fere o consenso, vamos chamar assim, que a gente vive um período em que a mídia tenta construir consensos, você é rebaixado, você é excluído. Né? Você vira marginalizado. Né? Mas eu acho, voltando assim, na minha liberdade não pode mexer. Porque se mexer na liberdade, meu amigo, acabou a brincadeira. Liberdade é o direito de opinião.
Exatamente, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Se você escrever uma mentira, seja processado e pague uma pena. Tem penas pesadas. Responda pelo que você disse. Agora. Eu tenho uma colocação. Fala, claro, desculpa. Hoje em dia, as mentiras voam tão rápido e o processo jurídico demora tanto que eu lembro, por exemplo, anos em que eu tinha amigos insistindo que Lulinho era dono do Friboi. Quando ele ganha o caso, os danos já foram feitos. Então, não tem como criar, porque a mídia social acelera tudo. Não é mais uma questão de uma história num jornal. Agora sai em 1 minuto para o mundo inteiro se alguém criar um. Mas... Então, o que pode ser feito? Sim, mas é uma pergunta que é a seguinte. Existem hoje sites e blogs que só existem para divulgar fake news? Eu acho que existem. Eu também acho Claro que existem. que sim. Exatamente. Que existem. E esses sites, esses blogs, que só existem para produzir fake news. Por exemplo, eu me recordo uma oportunidade, teve um outro fato assim, que era absurdo, e aí fomos atrás. Quase todos os sites eles eram hospedados em Singapura, ou eles eram hospedados na Rússia, entendeu? Então, a justiça brasileira não tem acesso. Não tem acesso. E isso ocorreu, inclusive, em período eleitoral. É isso que eu quero chegar agora. Porque o que acontece? Se eu tenho um site em Singapura e eu impulsiono uma postagem para o Brasil, ela vai vir para o Brasil. Como é que é a justiça brasileira? Como é que é a justiça eleitoral brasileira? Como é que o doutor Luiz Fux. É o famoso Luiz Moradia. Luiz Moradia Fux, sabia? Como é que o Luiz Moradia vai resolver essa questão? O Luiz Moradia disse agora que vai contratar no TSE um grupo de pessoas que vai dizer para a Justiça Eleitoral, porque o grande problema pela frente agora é o seguinte: pela primeira vez o Facebook vai poder ser impulsionado na campanha eleitoral. E quem é que vai dizer se aquilo que o candidato disse é mentira ou é verdade? O Luiz Moradia? Fux? Pois é. Ou é o Luiz Moradia Fux, ou é uma comissão que o Luiz Moradia Fux pode nomear, né? Que vai ser uma comissão que pode ser os célebres especialistas, que sempre tem, né? O Silvio Santos gostava dos universitários, né? Ele resolvia os problemas, chama os universitários. E aí tinha qualquer coisa lá, ele chamava os universitários. Vamos dizer assim, é isso. Eu continuo achando que não existe aposta que não seja o princípio primeiro, que não pode haver censura. O princípio segundo, pau, processo, investiga. O estrago vai ser feito? Vai. Mas, assim, não existe outra saída, a não ser censura. E aí a gente não pode aceitar. Sabe, imagina você numa eleição, numa véspera de eleição, você proibir, vamos falar, por exemplo, pega o caso que todos nós ficamos escandalizados. O depoimento da Luriana na campanha de 89. Contra a Luriana na campanha de 89. Da mãe da Luriana. Uma coisa criminosa, vergonhosa. Que a Globo manipulou. Que manipulou, etc. O que você faz com aquilo? Você vai proibir? Você vai intervir na campanha, porque aquilo não foi uma matéria da Globo. Aquilo foi inicialmente uma coisa do programa eleitoral. Do Collor. Do Collor. Você vai proibir? Sabe, quer dizer, é vexaminoso. Eu acho, vou te falar uma coisa, que vamos dizer assim, num país onde você tem uma imprensa plural, onde você tem uma liberdade, esse tipo de coisa se desmoraliza, sabe? Se volta contra, sabe? Eu não acho assim, você não... Porque não tem jeito, se você chamar a liberdade, se você chamar o censor, meu amigo, sai de baixo. Você vai ser a primeira vítima. Você vai ser a primeira vítima. Ele pode até proibir um. O próximo vai ser... O que você está querendo falar aí, Paulo Pimenta? Não, isso aqui também não, né, Paulo Pimenta? Dizer assim, por exemplo, outro dia alguém me falou assim, aquela campanha da campanha do Partido dos Trabalhadores contra a Marina. Lembra aquela coisa dos... A história do sequestro do Abílio Diniz. Pois é. A história do sequestro do Abílio Diniz. Claro. A Globo foi quem vendeu para o mundo aquela mentira. Exatamente. A Globo que vendeu para o mundo aquela mentira. Agora, a Europa tem feito uma discussão um pouco diferente da discussão americana, né? Eu tenho visto que o Facebook foi chamado no Congresso, foi na Inglaterra, foi chamado em outros lugares, né? Isso enrola. Eles têm um conjunto de cuidados sobre dados pessoais, sobre divulgação de dados pessoais. Porque a grande questão nessa eleição é o seguinte:
eu vejo, aqui tem a cartilha, isso aqui é a cartilha do Tribunal Superior Eleitoral, saiu hoje. Né? Então aqui diz assim, ó, que é proibido comercializar informações. Certo? Agora, é proibido comercializar informações? O que o Facebook faz é comercializar informações, é só o que ele faz. Porque o impulsionamento direto, o que ele é? Eu vou dizer para o Facebook, quanto tu me cobra para mandar um anúncio só para quem mora em Santa Maria? Ele vai me dizer tanto. Ele vai tirar de dentro do Facebook, do perfil das pessoas, a informação que elas botaram ali que elas são de Santa Maria, e ele vai vender para mim esse serviço. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que se já está delicado esse assunto, na campanha eleitoral, isso aí vai virar um Deus nos acuda. É a minha leitura. Então, é uma coisa para não ter censura, né? Por quê? Porque, como você falou, pode processar se eles metem. Mas, como o Paulo falou, se ela está em Singapura, não pode processar. Então, quem que você pode processar? Quem deve ter regras para seguir é o próprio Facebook. Sim. Você deve ter o direito de processar Facebook. É por causa que a Europa, a União Europeia, a Inglaterra, chamou Mark Zuckerberg porque ele está querendo criar uma estrutura regulatória para regularizar compartilhamento de dados pessoais e também para tentar colocar um pouco de sanidade nessa situação. Porque agora as leis do Brasil não funcionam em outros países e a solução até agora de deixar Zuckerberg, deixar Facebook regularizar quais informações são verdadeiras e quais são falsas, já está gerando problemas. Porque quando o assessor do Papa apresentou Lula com um rosário semana passada, não foi? Esse assunto que alguns jornais brasileiros, alguns sites, deu cobertura ao evento e foram caluniados, defamados de ser espalhadores de fake news. Sim. E não era o caso. E quando o Jornal do Vaticano fez a retracção, pediu desculpa, não entrou na mídia. Eu acho que esse caso, Brian, eu acho que ele é muito importante a gente debater. Né? Quer dizer, foi o assessor do Papa fazer a visita e não foi autorizada a visita porque supostamente questionaram em primeiro lugar se ele era assessor do Papa. E ele entregou um rosário que foi abençoado pelo Papa e foi enviado pelo Papa para o Lula. E a mídia, né, independente, toda ela deu essa notícia. Houve uma denúncia para o Facebook que acionou a tal da agência de checagem, Lupa, que concluiu que era fake news, que a matéria não era verdadeira. E tirou do ar. O Facebook tirou do ar. O Facebook tirou do ar. Mais tarde, o Vaticano fez uma nova postagem dizendo o seguinte: não, ele é assessor do Papa e esse rosário foi abençoado pelo Papa para o Lula. Não teve nenhuma manifestação da agência de checagem e as matérias que foram tiradas do ar de maneira, né, autoritária, quer dizer, o Facebook decidiu, não, eu não vou deixar isso aqui ser divulgado, até agora não voltou atrás. Sabia que quando o Papa ligou para a esposa da Marielle, no primeiro momento o Vaticano também desmentiu? E ela disse, não, o Papa me ligou. E o Vaticano disse, não, o Papa não ligou. E depois o Papa disse, não, eu liguei sim. Eu liguei porque eu quis ligar. E eu quero desmentir aqui o Vaticano. Só para ver como é difícil provar que uma coisa é fake news. Você vê que o Papa liga para a esposa Marielle, a esposa Marielle diz que recebeu o telefonema, o Vaticano, porque em todo lugar existe luta política, em todo lugar existe uma guerra por hegemonia, no Vaticano... O porta-voz do Itamaraty. O Itamaraty ali não gostou e disse que não era verdade. Provavelmente, porque o Papa não contou para ele. Sim. Provavelmente, porque é luta política. É luta política. Claro. Ou seja, tem que ter... é parte desse trabalho. Você chegar e falar, olha, eu vou chamar uma agência que vai me dizer o que é verdade e o que é mentira. Você tem que chamar, assim, primeiro, os melhores jornalistas que você conhecer. E eles vão ter que ter tempo para fazer um trabalho realmente, vamos supor, um trabalho realmente sério. Tem que chamar as pessoas que escreveram, vai para a fonte.
Como é que foi? Como é que foi tua conversa? Então eu vou ligar para essa pessoa em off. Você vai ter que refazer um percurso. Não existe você. Vamos dizer assim. Então para que serve isso? O que você quer fazer? Você quer um selo assim de legitimidade para censurar uma notícia. Você quer assim, não, olha, tem uma agência de checagem, de checagem, que você não sabe nem... Independente, aspas, né, porque ela não é uma coisa outra, e que ela vai dizer que isso aí é falso. Agora, como é que você vai dizer que isso aí... Esse caso do Papa é paradigmático, porque é o seguinte, uma notícia que envolve o chefe de Estado mais importante do mundo e o político mais popular do Brasil, é uma notícia inteiramente verdadeira, e nós passamos 24 horas convivendo com a ideia que é uma notícia falsa. E a Globo, eu cito a Globo, mas as grandes mídias, nenhuma delas, elas simplesmente ignoraram aquilo. Imagina, porra, o Papa, Papa Francisco, o cara mais popular do planeta, manda um rosário pro Lula. E isso não é notícia no Brasil. Sabe por quê, né? Mas você sabe por quê? Porque daí tem um problema. E atrapalha o projeto de esconder o Lula, que é a grande fake news do Brasil. Qual que é? O Lula está desaparecendo politicamente. Essa é uma fake news implícita. O Lula não tem mais chance. O Lula está acabado. E não é verdade. A prova é que quando o Papa manda um presente para o Lula, ele está dizendo, eu me importo com esse cidadão. Né? Eu acho que é uma questão importante, talvez para o debate amanhã e tal, é o seguinte, você manifestou muito fortemente contra a censura, mas a gente tem uma situação hoje em dia em que a maioria do povo pega as notícias deles do Facebook, ou uma grande porcentagem. E o Facebook está censurado diariamente através dos algoritmos. Tem uma empresa privada controlando o acesso da maioria do povo às notícias. Se eles decidem que uma matéria do 247 sobre o rosário do Lula, que foi verdadeiro, é fake, esse danifica a reputação deles. Okay? É pior, se você tem um setor privado censurando notícias, é pior do que o governo. Porque o governo tem, pelo menos, relacionamento entre os leitores, tem um certo nível de poder sobre o governo. Os eleitores, né? No setor privado é só dinheiro, então favorece os ricos. Tem um bilionário agora que está decidindo que a gente pode ver e que a gente não pode ver. Posso fazer uma pergunta para você, senador? Esse poder é relativo. Vamos dizer assim, por quê? Veja só, o mesmo cidadão que hoje está preso lá em Curitiba, há 10 anos, ele é alvo de uma campanha de toda a mídia, inclusive das notícias publicadas, veiculadas lá pelo Facebook. Por que a gente imaginar? Por que a gente imaginar? No entanto, existe na sociedade moderna alguma força, que é a consciência, que são as redes sociais, que conseguiram alimentar um jogo diferente. A tal ponto que sim, mesmo essas mentiras, elas pegam e voltam. Eu concordo com o que você está dizendo. Mas esses mecanismos que estão sendo criados, eles podem ser exatamente os mecanismos para impedir que isso que aconteceu nos últimos 10 anos possa continuar acontecendo. Porque, veja bem, se o Zuckerberg lá dá um comando lá no computador o seguinte, toda vez que uma postagem aparecer a palavra Lula, eu quero que ela tenha 10% do alcance das demais. E aí? Está censurada? Não. Como é que nós vamos conseguir provar que o Zuckerberg deu um comando? Cada vez que aparecer a palavra fulano de tal, tu multiplica por 5 o alcance. Cada vez que aparecer a palavra tal, tu diminui para 10% do alcance normal. Isso é uma coisa que ele faz no celular dele. Né? Mas e aí, como é que faz? Então, como é que tu tem... Porque assim... É esse o debate que nós temos que fazer. A democracia não pode ficar refém do Zuckerberg. Entendeu? Exatamente. Mas como é que você faz? Você tem que o quê? Que democratizar a mídia, você tem que ter outros veículos para se contrapor, você tem que dar suporte aos veículos que têm ressonância social e têm pouco recurso econômico. Você tem que fazer isso. Senão você não tem jeito. Você tem que criar uma sociedade. Uma rede, exatamente. Plural. Senão não é possível. Porque assim, não é possível. Não é tão fácil de fazer isso. É difícil pra caramba. Ninguém conseguiu até agora, monta nada para Mas alguém já conseguiu, ao contrário, fazer uma censura do bem? Na boa, vamos falar aqui. Uma censura do bem.
O problema é o seguinte, que nessa luta, a verdade é que eu acho, né, vamos pegar a Lava Jato. A Lava Jato, há um ano e meio atrás, falar do Moro era mesmo que atirar pedra na cruz. Né? Esse outro, Dallagnol, esse Carlos Fernando, né? Hoje, mais da metade da população já sabe que os caras são parte do golpe. Como é que nós fizemos isso? Só na guerrilha. A guerrilha é nossa, né? Nas nossas páginas, nos nossos sites. O cara passando feriado no Principado de Mônaco, né? O cara passando feriado no... Né? Caprichou também. Tem um outro ministro famoso, o Roberto Barroso de Medo da Globo. Ouviu falar Roberto Barroso de Medo da Globo é bom. Bom esse nome, bom esse nome. Barroso de Medo da Globo. Barroso de Medo da Globo. E o Luiz Moradia Fux e o Barroso de Medo da Globo. Né? São os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Né? Mas é assim, nós somos desse lado minoritário, esse lado que tem força social, mas que não tem poder econômico. Nós somos isso. Então, ou seja, vamos ver se nós conseguimos chegar aqui num ponto. Nós temos que criar uma rede de proteção nossa. Que envolve sites, blogs, páginas do Facebook. E um dia, se puder, desdemocratiza mais, vai ter rádio. Agora, quando o Lula voltar, nós não vamos repetir essa ilugenidade. Essa bobagem de criar várias outras redes nacionais de televisão, de rádios comunitárias, de blogs. Eu não vejo. Talvez a sociedade se encaminhe para bolhas mesmo. Nós vamos falar com os nossos e eles vão falar com os deles. Isso acontece, isso é um risco, é uma possibilidade mesmo. Mas o que você vai falar, Branco? Eu acho que a gente, que são da esquerda, já criou um certo nível de contra-hegemonia muito forte nos mídias sociais na última década. O problema é que, a partir do abril desse ano, eles estão começando a enterrar. A partir do abril, agora, os maiores sites da esquerda nos Estados Unidos estão sumindo do Facebook. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Como é que funciona, né? O PT é a maior bancada do Congresso Nacional. PT, certo? E a Globo, toda a matéria do Jornal Nacional ou do Jornal da Noite, eles sempre colocam um contraponto. Eles dão a versão oficial, entrevistam o cara do PMDB, dos democratas, o fulano de tal da oposição fala. Nunca é do PT. Que é oposição. Nunca é do PT. Né? Com todo respeito a alguns partidos da esquerda, tem uns que falam todos os dias, né, na Globo. Mas o contraponto nunca é feito pelo PT, ou seja, eles tiram o protagonismo, eles escondem a nossa... Falseiam o debate real, que o debate real... Mas eu, como líder, eu vou concluir o meu mandato e vou mandar botar uma medalha lá na sala da liderança, é o seguinte: jamais dei uma entrevista para a Globo ou para a revista Veja. Sabia? Tomei uma decisão como líder. Eu não falo com a Globo. Se eu for numa coletiva e eles quiserem, pode ver. Agora, eles me pediram... Aquelas entrevistinhas assim... Não, dou entrevista. Páginas amarelas. Dou entrevista para a Veja, eu dou entrevista para a Globo. E se quiserem falar comigo, é ao vivo. Certo? Então, quem numa coletiva aí, não dou entrevista para a Globo, não dou entrevista para a Veja, estou estudando para ampliar, inclusive, a minha lista. Eles devem estar muito preocupados, né? Mas pelo menos é um gesto de resistência. Mas olha, eu vou falar. Eu não vejo outro jeito. Não dou entrevista. Você sabe que a imprensa brasileira, depois da independência, era só boato. Você não sabia quem escrevia nada. Sabe, porque é isso. Você começa a responsabilizar, tirar do anonimato. Por isso que hoje tem essa coisa contra o anonimato. Que é proibido hoje. Se você é anônimo, você não pode ser anônimo. A razão para você proibir é ser anônimo. Né? Você não pode, é a única coisa que está proibida. Né? Brian, e amanhã, esse debate aqui na Câmara, é um debate importante. E eu acho que, além do Luiz Moradia Fux, tinha que ter sido convidado o Nicolau Dino, que é o Ministério Público do Tribunal Superior Eleitoral. Né? E eu vou lá me manifestar amanhã sobre esse assunto, porque eu quero fazer a seguinte pergunta para o Fux: qual é a diferença entre fake news e fake news?
O que tu acha, Paulo? Fake News. É o Fux News, que é a mentira que pode ser a mentira da eleição. Ele é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou encucado com esse negócio da justiça eleitoral. Está escrito aqui, ó, essa cartilha que saiu hoje. Tá. do Tribunal Superior Então Eleitoral. nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de uma coisa que é, você viu uma forma de Olha aqui. abuso, Olha de abuso. Olha aqui. Ah, Remoção de conteúdo. Cartilha do Fux. A responsabilidade por danos causados pelo conteúdo somente poderá ser atribuída aos provedores que deixarem de se tornar indisponível o conteúdo que tenha sido apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Olha só. A responsabilidade dos provedores só acontecerá se eles mantiverem no ar o conteúdo considerado infringente pela Justiça Eleitoral. O que é conteúdo infringente da Justiça? O que a Justiça Eleitoral vai dizer? O que é infringente? Para você a gente não pergunta que você... Certo? Estaria infringindo. Infringindo, exatamente. A Justiça Eleitoral Ela virou é que vai dizer se uma postagem minha é infringente ou não é infringente. É isso. Luiz Moradia Fux é que vai decidir se eu posso ou não posso falar alguma coisa. Isso é um absurdo, meu amigo. Isso é um absurdo. Tanto é um absurdo que a Folha de São Paulo, que 2 dias atrás publicou uma matéria muito interessante sobre uma decisão da Justiça Eleitoral que mandou serem removidas umas notícias sobre a campanha sobre a Marina Silva, porque essas notícias tinham sido publicadas por um site anônimo, não fez a mesma coisa quando a mesma notícia foi publicada pelo Estado, pela Folha e pelo Globo. Olha esse outro aqui. A suspensão de acessos, né, a conteúdos informativos de sites e blogs que não cumprirem a lei, e antes era de 24 horas, passa a ser de, no máximo, 24 horas. A Justiça Eleitoral deve, no prazo máximo de 24 horas, determinar se aquela notícia é verdadeira ou não. E a pena será definida proporcionalmente à gravidade da infração. Ou seja, o cara pode mandar tirar do ar o blog. Pode mandar tirar do site. Vou dizer assim, se a gente vivesse num país normal, democracia em vigor, as instituições funcionando, eu diria assim, olha, isso aqui é inconstitucional. Isso é inconstitucional. O cara quer comandar, dirigir a campanha presidencial. Imagina se eu disser o seguinte: a decisão do Luiz Fux de conceder o auxílio moradia ilegal através de uma liminar para juízes e procuradores do Brasil provocou 5 bilhões de roubo das contas públicas. Eu posso? A Justiça Eleitoral vai me proibir de dizer isso? Mas o que ele está fazendo, isso que você leu, é de fato a censura que a Constituição proíbe. É inacreditável que isso esteja sendo baixado. Isso aqui é a cartilha do Tribunal Superior Eleitoral. É a cartilha da censura. É a cartilha da censura. Eu tenho uma pergunta. Você que é uma figura pública, né? Uma figura pública não pode, mas que impede alguém abrir o blog num outro país e fica espalhando, falando a mesma coisa? Porque tem essas companhias parecido mais como de propaganda do que notícias, pode mudar para Paraguai, o servidor, apenas o servidor do site, e fica bombardeando com os mesmos... Aquela turma ali daqueles movimentos contra a Dilma, dos chamados, os coxinha, né? Ficaram conhecidos como os coxinha. Agora tem os coxinha arrependidos, mas estão com dificuldade para botar a camiseta da seleção, né? Estão sofrendo, né? A maioria daqueles sites era hospedado fora do Brasil. Tem uma matéria no Estadão de ontem, ou de hoje, falando da Moldávia, um país que as pessoas têm muito site, enfim. Porque aí vem um negócio também seguinte: quem é que financiava aquelas postagens? Quem é que financiava aqueles blogs? Quem é que financiava aquelas campanhas, né? Vem pra rua, MBL, Voltados Online? Quem é que pagava tudo aquilo, gente? Eu acho que é por causa disso que é preciso ter um tipo de estrutura regulamentária sobre Facebook, porque que não pode ser por causa disso que a Europa chama o Zuckerberg para conversar, porque o ano eleitoral está começando, não adianta criar todas essas leis novas se alguém pode abrir uma página em Moldávia
e pega dinheiro do não sei onde, né? E fica fazendo calúnia o tempo todo contra um outro candidato. Uma coisa importante, eu acho que a gente tem que fazer, que podia falar amanhã, a gente estava até conversando sobre isso, mas eu acho uma coisa importante, é o seguinte: nós estamos falando de uma instituição privada que é um Estado dentro do Estado, certo? É disso que nós estamos falando. Né? Um Estado dentro do Estado, ela manda, tem um poder absurdo, assim, descomunal, ela tem esse poder, está aí. Né? Bem, a gente precisa chamar o Zuckerberg para o Brasil. Tem que vir para cá. Porque acho que, assim como ele está percorrendo o mundo, em respeito primeiro ao tamanho do Brasil. O Brasil é um dos maiores, tem os maiores públicos de internet do mundo, os maiores públicos assim de Netflix do mundo, do que a gente quiser, pelo tamanho dessa população. O Brasil é uma coisa muito importante. Nós temos o direito de debater com ele, como os europeus debateram, como o Congresso americano debateu. Por quê? Porque nós queremos saber. Queremos saber e queremos também cobrar uma postura responsável, que não seja a postura do sujeito que, sabe, é o Darth Vader, que lá de cima manda em tudo. Nós queremos sim que hajam regras, como você falou, tem que ter regras para o Facebook. Não é regras para a nossa liberdade, é regras para o Facebook. Para a nossa liberdade você não pode tocar, agora no Facebook você pode. Sim. Né? O que não pode é o próprio Facebook ser o responsável por isso que ele diz. Quer dizer, não, o mínimo tem que ser o Estado brasileiro tem que debater essa matéria. O que está acontecendo agora? Sem regulações, depende no all game, contando segredos que ninguém sabia, como esse jovem recentemente que liberou informação sobre o roubo de dados pessoais que aconteceu vários anos atrás no Facebook. Eu quero saber qual foi o papel do Facebook nas manifestações de 2013, por exemplo. Porque você veja, vários países no mundo inteiro tinham acontecimentos parecidos. Tunísia, Primavera Árabe, etc. Era todo movimentado pelo Facebook e Twitter. E eu li uma matéria do alguém do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, que falou que as pessoas estavam sendo bombardeadas no Facebook do convites para manifestações. Sim. Cada 10 e 10 minutos. Ninguém sabia de onde eles vieram. Né? O financiamento era da onde. Tinha um movimento de baixa tarefa de transporte que foi transformado através do Facebook numa coisa neofascista. Então, seria interessante perguntar a Zuckerberg o que ele sabe sobre 2013, se ele vem para cá. O Brasil tem muito mais usuário do Facebook do que a Inglaterra. Ele foi agora, para a Inglaterra. Nós aqui, hoje, levantamos muito mais dúvidas, né, e preocupações com o debate do que propriamente, né, menos uma certeza, né? Censura não, né? Censura não. Essa certeza não. A gente tem. Essa a gente tem. Partido. Eu acho que tem que ter. E amanhã de manhã, então a gente vai ter essa comissão geral no plenário. Eu acho que essa ideia de nós trazer o Zuckerberg aí, aí no Brasil, vamos aprovar um requerimento convidando ele para vir. O Brasil tem muito mais usuário do que a Inglaterra, tem muito mais importância, né? E eu acho que é isso, né, pessoal? E amanhã vamos acompanhar essa discussão. Vamos, essa é uma discussão boa, muito importante. E esse nosso passo está à disposição, pessoal, quando vocês quiserem aproveitar também. Uma passada para o Brasil. Não, mas fazer outros temas. Podem também entrar de onde vocês estiverem, com entrevista aqui, com comentários. Fazer o... como é que chama? Hangout. O Atush que gosta muito desse eu falo bate-papo, já falo bate-papo, né? Eu evito um pouco essas palavras americanizadas. Eu fico constrangido, porque eu passei anos tentando aprender português. E agora o professor falou hangout, fake news. Olha, daí ele começa a falar certo. Aí a gente fica, né? Até chato. Então tá beleza. Quinta-feira agora, vai o Mujica visitar o Lula. Será que os caras vão boicotar a divulgação da visita do Mujica? Será que vai sair no Jornal Nacional, gente? A visita do Mujica? Eu estou apostando que não sai. Será? Estou apostando que não sai. É mais fácil sair lá nos Estados Unidos do que sair. Bom, lá nos Estados Unidos com certeza vai sair. Com certeza. Porque é uma notícia mesmo. Quinta-feira, o presidente Lula recebe o grande
José Mujica. José Pepe Pepe Mujica. Olha só. Quinta-feira às 16 horas. Né? Quinta-feira às 16 horas. É o furo, é? Pepe Olha assim. Mujica. Eita, ali, hein? Ô, Atush, 247 não tá sabendo ainda, hein? Essa você furou, né? Ah, essa 247 não tava sabendo ainda. Né? E a mídia não vai publicar e vai dizer que porque é fake news que eu estou inventando. Fake news, eu vou inventar agora. Né? Gente, um abraço aí, obrigado. Paulo, Brian, irmão, Obrigado. graças, viu, pela vinda de vocês Boa, aqui. hein? Boa. Amanhã nós vamos estar fazendo toda a cobertura lá. Boa. Muito obrigado, pessoal.